Olá a todas e todos. Meu nome é Alan Barbosa Corrêa Ciríaco. A coautora deste estudo é Juliana Maia Garcia. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer à organização do Seminário de Direitos Humanos em Educação Física e Esporte. E o nosso estudo se trata da formação inicial do professor de Educação Física reflexivo, tomando consciência de sua função social. O nosso estudo parte de alguns questionamentos relacionados à tomada de consciência da função social do professor de educação física e fazemos algumas comparações entre o bacharel e o licenciado de educação física, onde nós temos de um lado um profissional supervalorizado, pois ele promove a melhora da qualidade de vida e consequente melhora da saúde, e por outro lado um profissional desvalorizado que atua dentro das escolas. Muitas vezes ele é visto ou por excluir seus alunos, pois ele tem uma abordagem tecnicista, ou às vezes ele tem uma visão muito recreacionista, promovendo o laissez-faire, ou fazer aquilo que sente vontade apenas, sem nenhum compromisso com o desenvolvimento contínuo do aluno, no que se refere às questões do lazer, saúde e educação. Sendo assim, questionamos o que é necessário fazer para que se forme um futuro profissional de educação física reflexivo. Sendo assim, esse estudo se compromete a iniciar uma discussão em torno da formação do educador reflexivo dentre os profissionais de educação física, capaz, conjuntamente com educadores de outras áreas de atuação, promover a formação integral de cidadãos autônomos, críticos e transformadores de sua realidade. Esse estudo foi uma revisão crítica à literatura. Utilizamos bases de dados como Cielo, Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, Revista Mackenzie de Educação Física e Esportes e o acervo pessoal de livros. Os descritores e palavras-chave foram formação de formadores, formação inicial, formação de licenciados em educação física, formação de professor reflexivo e formação de educadores. Optou-se por não delimitar temporalmente a nossa busca. Com o intuito de alcançar os nossos objetivos, partimos de uma contribuição de Kenneth Zeichner, no qual ele apresenta alguns modelos e estratégias de formação. Mas, antes disso, ele comenta que existem alguns paradigmas que acabam fazendo parte da nossa atuação. Dentre eles, o paradigma comportamentalista, que é aquele onde o professor ele é apenas um executor de tarefas. Ele apenas cumpre as leis e as normas do colégio ou da escola. Existe o paradigma personalista, que esse vai ao encontro das necessidades da comunidade escolar, seja do professor ou seja do corpo discente, onde não existem regras pré-estabelecidas porque elas são construídas entre os pares. E temos o paradigma tradicional. Este é o mais comum, no qual parte do acerto e erro, e o professor ele não passa por um processo de reflexão porque ele é apenas um receptador de informações. Ele tem uma atuação muito passiva dentro do processo. Frente a esses paradigmas, Zeichner apresenta alguns modelos que fazem parte de alguns professores, de algumas escolas, de alguns campos de atuação. Um deles é a formação integrada, onde tanto a formação pedagógica quanto a formação científica são importantes dentro do processo. Temos uma formação sequencial, onde a visão pedagógica e a científica são separadas, pois primeiro se dá ênfase à pedagógica e posteriormente se busca um conhecimento científico. Temos uma formação dual. Esta formação dual é aquela que separa. Existem cursos, por exemplo, que não têm uma abordagem científica, apenas a pedagógica. Outros têm uma visão muito mais científica e não têm um desenvolvimento didático na atuação do professor. Temos também a formação em exercício. Esse se dá no campo de atuação do professor.
dentro da escola, pois é uma forma de minimizar os impactos que existem entre o abismo da teoria e prática, né? A formação em serviço, na verdade, é uma variante da formação em exercício e quase sempre faz parte da formação continuada, e ela geralmente é oferecida em instituições do ensino superior. Um fator importante apontado por Novoa é que o que influencia muito nesses modelos e estratégias de formação são os excessos de discurso e as pobrezas das práticas. Então ele chama a atenção para tomarmos cuidados para não promovermos um ambiente em que se fala muito e se faz pouco. E ele apresenta, um deles é o excesso da retórica política e do mass media, a pobreza das políticas educativas, ou seja, cria-se um discurso mercadológico, mas não existe política pública educacional. O outro está relacionado ao excesso da linguagem dos especialistas, ou seja, as teorias de moda, né, onde as pessoas criam protocolos prontos, mas pouco melhora a formação desse profissional. Temos também o excesso do discurso científico educacional, a pobreza das práticas científicas. Nós percebemos um grande aumento nos estudos científicos, porém essa informação não chega onde precisa chegar, na escola, onde o profissional atua. E ele comenta também do excesso das vozes dos professores, a pobreza das práticas associativas. Ou seja, muitas vezes o professor é visto como o salvador da pátria, mas isso não se reverte em melhores condições de trabalho. A partir disso, iniciamos um processo de reflexão sobre a formação do professor de educação física, pois existe elos entre a bola e a educação. E é importante que a gente crie pontos de ruptura, pois essa tomada de consciência da sua função social, é importante que a gente se desvencilhe de alguns costumes e hábitos, né, do profissional desde a formação lá na sua origem, que era um profissional que ele promoveu a eugenia e o higienismo, tinha forte influência militar, era tecnicista, visava apenas alta performance ou, quando não era alta performance, era uma recreação apenas. E isso acabava excluindo muitos alunos. É importante que a gente promova um processo interacionista, democrático, que valorize a equidade, a integralidade do processo de ensino-aprendizagem, promovendo práticas significativas para levar esse futuro professor de educação física e, consequentemente, o aluno na educação básica à autonomia. Para isso, é importante desenvolvermos algumas competências nesse profissional. John Dewey ele fala que é importante que ele aprenda a analisar a dificuldade do seu grupo, é importante que ele aprenda a identificar as alternativas de solução desse problema, quanto mais melhor, e que ele vivencie, porque isso vai promover uma ampliação da tomada de decisão de todos os envolvidos no processo. E depois disso, a ação deve ser tratada de maneira científica. Aquela melhor solução escolhida dentro do grupo é importante que tenha uma visão científica, seja para divulgação interna ou externa. Mas não basta apenas desenvolvermos algumas competências individuais. É importante que tenhamos uma visão coletiva, ou seja, desenvolver algumas competências como responsabilidade compartilhada, pois todos somos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, desenvolvermos liderança em todos os envolvidos, a partir de uma construção coletiva, para promovermos posteriormente um desenvolvimento contínuo, gradativo, levando em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento, criando assim um ambiente capaz de produzir um ciclo virtuoso dentro desse processo. Sendo assim, consideramos que existem muitos pontos e contrapontos no que se refere à tomada de decisão desse futuro profissional de educação física. E é importante que ele entenda que quanto antes ele tomar a consciência da sua função social, maior será a sua valorização, maior será o seu impacto, ou o impacto do seu
do seu trabalho dentro da escola. Mas também não podemos deixar de dizer que isto é multifatorial, pois depende das políticas públicas, dos sistemas educacionais, dos regimentos das escolas e assim por diante. Muito obrigado.